Iram para trás, os dois iram para frente e já passamos o inimigo. Num combate, um exemplo meu, em Nablus, na capital da Palestina, foi 4 soldados avançando dentro de uma cidade de Nablus, de uma janela, naquela casinha ali que vocês estão vendo nessa distância, estão atirando em nós. O meu comandante fala: Gabi, corre até aquela janela e joga uma granada dentro da janela. Mas eles estão atirando em nós. A gente não aprendeu a Matrix no exército. Eles não nos ensinam a dar voltas assim para escapar das balas, ok? Então, teoricamente, se eu saio correndo para lá, as balas vão me atingir. Na prática, não. Na prática, Gabi se levantou, saiu correndo, chegou na beira da janela, jogou a granada para dentro da janela, se abaixou, a casinha ali dentro, o quarto estourou e nós invadimos pela janela a casa. Funciona, acontece, ok? Na prática, em 67 é isso. Na primeira invasão, Israel já passou todos os núcleos de tanques dos sírios. Israel já estava no Golan. Os soldados sírios, quando chega o reforço de Israel, os soldados sírios têm inimigos israelenses dos dois lados já. A terceira parte, porque sem ela não dá para entender como um tanque derruba 10 tanques, porque aí não tem, nem Gabi vai para lá, nem é um tanque contra 10 tanques. O tempo que cada canhão demora para atingir, outro tanque já derruba, outro dos 9 já derruba ele. Para entender isso, eu vou narrar um documentário que eu quero que quem está anotando anote, se chama A Hora Zero, ok? Zero Hour, algo assim em inglês, A Hora Zero. Ele está no como se chama? YouTube. Ok, ele está nesse coisa aí, nesse programa na internet. Coloquem e vejam. Parte do que diz ali tem uma narrativa, uma entrevista de um comandante sírio que lutou em 67, não um judeu, não um israelense, um muçulmano sírio que invadiu Israel em 1967. Tem gravações e fotos. Tem gravações e fotos que mostram que tanques sírios dentro do Golan, os tanquistas deles abandonaram os tanques e saíram correndo em direção à Síria. Israel até hoje no Museus de Guerra tem sapatos dos sírios como símbolo de que eles abandonaram até descalço, correndo para trás em direção a Israel, em direção à Síria, ok? Tanques sírios abandonados na linha de combate. 10 tanques sírios contra um tanque de Israel. Não tem lógica. Não tem lógica, porque melhor que seja esse tanquista, ele pode derrubar um, pode derrubar 2. Pior que seja o tanquista sírio, ele encontra um super tanque gigantesco ali na frente. Cada disparo levanta poeira, não tem como não ver esse tanque. Perguntam para esse tanquista, comandante da força de tanque, força blindada síria, por que aconteceu que na guerra de 67, tanquistas sírios abandonaram seus tanques em pleno combate. Antes disso, quando fala da guerra de 67, mostra que vão no Pentágono, Centro da Inteligência Militar do Mundo, no fim das contas, da ONU, Estados Unidos, e pegam artigos que têm conclusões militares de todas as guerras para ajudar os exércitos aliados a saberem lutar. Atiram o artigo da guerra Six Day Wars, a guerra de 67, quando abrem o artigo está escrito ali: It's impossible to take any conclusion about this war. É completamente impossível tirar qualquer conclusão militar sobre a guerra de 67. Continua a entrevista e chega do comandante sírio. Quando pergunta para o comandante sírio como pode ser que você, fisicamente, seus soldados, receberam e deram as ordens de abandonar os tanques em plena guerra. E o comandante sírio, muito emocionado, fala: você não sabem o que é avançar num tanque em direção a Israel, ver na tua frente, do outro lado do vale, um tanque israelense, atrás desse tanque israelense, infinitas pessoas vestidas de branco e uma mão branca gigantesca apoiada atrás desses corpos brancos. Nenhuma pessoa no mundo conseguiria avançar e nenhuma reagiria diferente do que se levantar e sair correndo atrás. Isso não fui eu que falei. Isso foi um comandante sírio muçulmano que falou e que ele até hoje sabe muito bem o que foi tentar derrubar Israel. Tá? Com isso a gente encerra então a nossa guerra de 67. No dia 8, quando a gente conquistou o Golan, automaticamente o Egito assinou acordo de paz, cessar fogo com Israel.
A Síria demorou 2 dias mais a derrubar. Israel conquistou Jerusalém inteira, unificou Jerusalém. Israel conquistou as penínsulas do Sinai, o dobro do território de Israel. Israel conquistou as colinas do Golã, que é todo esse território gigantesco que vocês podem ver que protege até hoje os inimigos sírios e o Líbano de invadir o país. Tá bom? Então aproveitem um pouquinho essa vista maravilhosa com o pôr do sol. Valeu!